Olá, caros alunos. Nós vimos nas aulas de antropologia filosófica que o conceito de cultura comportou numerosas interpretações ao longo do tempo. Eu dizia, por exemplo, que nós costumamos utilizar a ideia de cultura associando as pessoas que são portadores de diversos conhecimentos em várias áreas, né, que conhecem várias línguas, especialmente áreas de natureza intelectual, né? Então, pessoas cultas seriam aquelas pessoas que sabem muitas coisas, que falam várias línguas e assim por diante. Mas, na verdade, nós podemos restringir esse conceito a dois aspectos diferentes. Um que seria um sentido mais amplo, antropológico, digamos assim, né? E um sentido restrito. O sentido restrito é esse que eu citei agora, né? Esse que se refere às pessoas intelectuais. Esse sentido restrito, ele diz respeito especificamente à produção das artes, à produção das letras e de outras manifestações intelectuais. Esse é o sentido restrito. Mas para a gente aqui interessa muito o sentido antropológico, que seria um sentido mais amplo. Por quê? Nesse sentido, nós todos somos seres culturais, produtores de obras materiais e também obras do pensamento. Lembrando aqui, né, que antropologia significa exatamente antropo, né, vem do grego anthropos, que é homem, né, e logos, que é discurso, ciência ou discurso racional, né, razão, né. Então, logos seria isso, uma ciência sobre o ser humano, né. Então, a antropologia, de uma maneira geral, ela trata do estudo de diferentes culturas sobre os mais diversos aspectos, como, por exemplo, os tipos físicos, biológicos, as organizações sociais, políticas, o comportamento humano em sociedade, além também de investigar culturas de diferentes épocas, diferentes locais, né? Então, por exemplo, quando você vai se insere numa tribo de indígena, para poder conhecer os costumes, então você está fazendo ali um certo tipo de antropologia, né? Já a antropologia filosófica, que é o nosso foco aqui, ela vai abordar temáticas como a possibilidade da definição de ser humano, o que distingue o ser humano das demais espécies, como ocorre também o processo de transformar-se em um ser cultural, ou seja, como que o ser humano passa da natureza para a cultura e etc. É interessante quando eu falo isso, né? Quando natureza e cultura como se fosse algo sedimentado, né? Porque aqui nós temos dois conceitos essenciais para quem estuda antropologia, né? Natureza e cultura. O que vem a ser natureza e cultura? Olha, natureza diz respeito àquilo que é determinado, né? Então, é determinado de certa maneira, né? Por fatores físicos, por fatores biológicos, por exemplo, os instintos dos animais ou certas atitudes inatas nos seres humanos. Então, são coisas que são, de uma certa forma, determinadas. Por exemplo, o gato sempre vai miar, né? O cão sempre vai latir, a não ser que eles nasçam com um tipo de deficiência, né? Um pássaro, da mesma maneira, ele sempre vai voar, né? Ele não precisa ninguém ensinar para ele a voar, ele vai voar, né? O ser humano, nos primeiros meses de vida, ele sempre vai chorar, né? Quando ele estiver sentindo algo, né? Quando estiver com dor, com fome, etc. Então, se tiver alguma coisa incomodando, ele chora. O instinto humano mostra que é necessário fazer isso para sobreviver, né? Para poder sair daquela situação de incômodo, né? Mas existe uma coisa que diferencia inicialmente o ser humano dos animais. Por quê? Porque o existir humano não é apenas natural. Nós temos sim, como eu disse, condutas inatas, né? Mas nós também temos condutas que são adquiridas ou apreendidas. Apesar de nós nascermos com uma herança genética, né, com uma certa característica que é inata, como as semelhanças físicas, corporais, ou também até mesmo semelhanças de temperamento com nossos familiares, a gente herda um pouco isso também, né? Essa herança, ela não é determinante para nós, porque a cultura, ela surge diante de nós como uma construção de uma outra realidade que vai contribuir para a formação da nossa identidade. Por isso a gente vai sendo sempre formado, a gente forma a cultura e é formado por ela. Então nós somos seres culturais.
Apesar de sempre nos denominarmos como indivíduos, né? O que é indivíduo? É aquilo que não se divide em um organismo único, indivisível, separado de todos, né? Nós nos definimos como indivíduos, mas na verdade nós não somos indivíduos em estrito senso. Na verdade nós somos sozinhos, né? Porque na nossa vida nós sempre temos um entrelaçamento da nossa vida com os outros seres humanos, como se diz, né? Ninguém é uma ilha. Mas ao contrário dos seres humanos, a atividade dos animais, ela sim, ela é determinada por condições biológicas que vão permitir que eles se adaptem ao meio ambiente, né, ao ambiente em que vivem, de acordo com a sua própria natureza. Então o animal ele tem condições biológicas determinantes, como eu lembrei anteriormente, né? Por essa razão, o comportamento de cada espécie animal, esse comportamento ele vai seguir um certo tipo de padrão, né? Existe um padrão no comportamento das espécies, então a gente consegue até definir o que cada animal faz, né? Apesar disso, nós temos que reconhecer que existem alguns animais que estão vamos dizer, num nível, na escala zoológica mais alto. Por exemplo, os macacos, os cães. Por quê? Porque esses animais eles são menos dependentes de reflexos, de instintos e são capazes de respostas criativas e improvisadas, né? Então, às vezes, ele tem uma situação imediata que ele tem que tomar uma decisão, fazer alguma coisa ali imediatamente, né? Mas a diferença está no fato de que esse tipo de inteligência desses animais é voltada para essas soluções, como eu disse, imediatas. Por isso, ela é uma solução concreta e prática para aquele momento, mas não é um ato consciente da sua finalidade, como ocorre no caso do ser humano, né? Que planeja, que pensa, que projeta, né? O animal não, o animal ele pode agir de uma certa forma improvisada, mas para aquele momento, né? Quando o chimpanzé usa uma vara para alcançar uma banana, esse tipo de atividade não se compara a uma técnica humana. Por que não se compara? Porque mesmo que a experiência desse macaco seja passada, repetida por outros, né, que vão ver, vão tentar imitá-lo, né, mesmo que você tenha isso, você não tem a complexidade da atitude humana, que é consciente da sua finalidade. O animal ele não sabe o que está fazendo, ele faz diante do improviso ali, né? E no caso do ser humano não, você tem uma ação que existe antes com o pensamento, com uma possibilidade. E a execução dessa atividade ela resulta de uma escolha ou de uma invenção de meios necessários para atingir os fins propostos. E detalhe, é passada de um para outro, né, e com consciência da sua finalidade. Além disso, o ser humano é o único que é capaz de transformar natureza em cultura, como eu disse. E como que ele faz isso? Através da chamada linguagem simbólica. E, digamos, é o que é mais essencial para a gente diferenciar o ser humano dos animais. É interessante que a linguagem simbólica é um processo de retroalimentação. Por quê? A linguagem simbólica produz a cultura, mas ela também é constituída pela cultura. A cultura que produz a linguagem simbólica, né? E a linguagem simbólica reproduz a cultura, né? Mas o que é a linguagem simbólica? Eu estou falando aqui, às vezes as pessoas não sabem, né? A linguagem, de uma forma geral, é um sistema de signos. O que é o signo? Signo é qualquer coisa que está no lugar de outra coisa, né? Que vai representar uma outra coisa. Geralmente, nós costumamos distinguir três tipos de signos. Os ícones, né, os índices e os símbolos. Então nós temos três tipos de signos: índice, símbolo e ícone, né? Os ícones são os mais simples. Por quê? Porque são signos que vão guardar uma certa relação de semelhança com a coisa que está sendo representada. Como, por exemplo, se a gente tem uma foto ou um desenho, uma escultura, então você tem uma semelhança que você consegue identificar, né? Nós costumamos, por exemplo, identificar as portas dos banheiros com representações de ícones, né, para distinguir, por exemplo, o masculino do feminino. Então, isso é um ícone, né? Nós interpretamos, por exemplo, placas em estradas com o sinal de faca e garfo, pensando, ó, faca e garfo, lembra o quê? Restaurante. Então, você já pensa, ó, tem um restaurante perto. Então, isso é o quê? É um ícone, porque você tem uma representação na realidade, né? Agora, o índice, ele mantém uma relação de contiguidade, ou seja, uma proximidade com a coisa que é representada. Então funciona como se fosse um indício, né, de algo que indica aquilo que representa. Então vamos supor, se eu olho uma nuvem escura no céu, eu falo, ó, vai chover. Se eu vejo uma pegada na areia, eu já falo, ó, alguém passou por aqui. Ou sangue no lugar, eu falo, alguém se machucou. Então sempre o índice, né, é um indício. Só você lembrar lá do CSI, né, você pensa assim, é o indício, é o índice. Então sempre que existe um indício,
é o índice. Então, onde há fumaça, há fogo, né? E símbolos? Símbolos são muito mais complexos do que os ícones e os índices. Por quê? Porque eles não se restringem a aspectos de semelhança e nem também aspectos de contiguidade, ou seja, de proximidade. Eles são definidos por convenções. A gente pode criar uma coisa totalmente nova a falar, isso é isso, é uma convenção, eu decidi que foi assim, né? Eles são definidos por convenções arbitrárias que variam na medida em que resulta de uma criatividade do ser humano, né? Então o significado é colocado pelo próprio ser humano que a cria, né? E é um significado que vai acabar sendo homologado por ambos, né? Eu aceito aquilo como um signo, né? E acabo também utilizando, né? E vai sendo mantido ali por tradição. Mas mesmo quando falamos em linguagem simbólica, nós temos que reconhecer que nos animais nós também temos um certo tipo de linguagem simbólica, mas neles a gente não tem uma instituição de cultura a partir da linguagem simbólica, nós poderíamos dizer isso. Olha, por exemplo, no caso das abelhas, elas fazem volteios parecidos com uma dança, né? Alguém fala que as abelhas dançam, elas não dançam, elas fazem volteios ali parecendo com uma dança e se comunicam umas com as outras para transmitir informações de onde elas encontraram o pólen. Também nós temos o caso dos golfinhos, que não só emitem sons instintivos para se comunicar, como também revelam um alto grau de compreensão da linguagem humana, né? Nós temos também experiências com chimpanzés que foram realizadas por psicólogos e demonstraram que eles não só aprendem a reconhecer os ícones, os índices, como alguns deles, né, alguns desses chimpanzés, conseguem até construir frases com esses signos, né? Às vezes não tem a capacidade humana de falar, né, mas eles conseguem construir frases com esses símbolos. Esses casos indicam que a linguagem animal também se caracteriza por um sistema de signos, beleza, né? Então aí fica difícil. Como é que a gente vai diferenciar o ser humano dos animais, né? A dança das abelhas, o som dos golfinhos, os sinais aprendidos pelos chimpanzés, né? No caso das abelhas e dos golfinhos é fácil, porque a gente sabe que esses signos, né, no caso deles, são ações instintivas, ou seja, estão programadas ali biologicamente. Elas dançam, fazem esses volteios, mas é biologicamente, tanto que é sempre a mesma coisa, né? Mas no caso dos chimpanzés, existem várias experiências que demonstram êxito em sua aprendizagem. E aí, como é que fica? Como é que a gente vai diferenciar? O mesmo acontece quando nós adestramos, por exemplo, um cachorro, né? Quantas pessoas falam assim, nossa, eu tenho um cachorro que ele é muito inteligente, ele faz as coisas que eu mando e tal, mas as frases elas devem ser sempre as mesmas e elas funcionam como índices ou ícones, né? E indicam uma coisa muito específica, né? Para o cachorro saber o que está sendo dito, né? Ou seja, é uma ordem de dar uma pata, então ele reconhece aquela ordem. Às vezes a pessoa faz malabarismo, dá o biscoitinho, ele já reconhece aquilo, é uma conquista que ele vai ter, né? Então, o cachorro ele identifica aquele ícone, aquele signo, diante de uma determinada circunstância, situação, né? Programada, vamos dizer assim, né? Então, de certa maneira, nós poderíamos dizer que apesar de haver um certo tipo de linguagem simbólica entre os animais, eles não adentram no mundo simbólico que é exclusivo da linguagem humana ou da condição humana. Se a linguagem simbólica no ser humano já fosse determinada, nós não teríamos, por exemplo, tantas línguas no mundo, várias palavras para designar a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu falo mandioca, mandioca em inglês é cassava, né? E mesmo em português nós temos aí no Brasil, só no Brasil nós temos macaxeira, aipim, pelo menos isso que eu já ouvi falar, né? Então só isso já demonstra, né, que existe uma complexidade cultural humana que deve ser reconhecida, né? Isso sem falar nos significados dos símbolos, dos diversos símbolos, né? Os diversos signos que existem, né? Por exemplo, se a gente falar da cruz, a cruz, ela pode significar um sinal de soma, concorda? Pode significar morte, pode ser representação do cristianismo, né? Então, você também pode ter a cruz como representação dos pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte e sul. Então, resumindo, diferentemente da linguagem animal, que é restrita a situações concretas, a linguagem humana, ela intervém
como uma expressão abstrata. Então essa ideia da abstração é importantíssima para a gente diferenciar o ser humano dos animais, porque essa abstração que vai fazer com que o ser humano pegue a experiência vivida, né, e reorganize essa experiência, dê novo sentido a essa experiência, e por essa linguagem as pessoas vão se situando no tempo, vão ultrapassando seu próprio tempo, vão lembrando o passado, vão antecipando o futuro pelo pensamento, né? Mas o animal não, o animal ele fica preso sempre no presente, né? O ser humano não, ele é um projeto, né? Exatamente pelo fato dele ser um projeto, ele se projeta. O projeto não é isso, aquilo que se lança, né? Aquilo que vai adiante. Então, o ser humano é um projeto, está sempre se lançando para o futuro, mas sempre buscando experiência lá de trás, né? Ele se distancia da realidade imediata, né? Isso através da linguagem, transforma o mundo presente, né? Vai receber valores, vai transmitir saberes, vai transmitir ofícios, vai criar mitos, a religião, a ciência, a arte, enfim. É também pela linguagem simbólica que é possível ao ser humano estabelecer regras e constituir sociedades. Então, veja bem, olha, para a gente poder diferenciar os seres humanos dos animais, é só através da linguagem simbólica mesmo, porque se a gente for querer analisar a questão da inteligência, existe um certo grau de inteligência nos animais, uma inteligência concreta, mas existe. Por aí nós vemos o peso que a linguagem simbólica, como característica peculiar do ser humano, que os distingue dos demais seres do mundo, é importante. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.